Oi, Alvacea. Obrigada, meu amor, por voltar. Nossa terceira tentativa. Clidemar, você fez alguma observação e eu não consegui acompanhar. Espero que Brenda tenha conseguido. Brenda, Oi. oi, meu amor. Eu tô te ouvindo bem e tô te vendo bem agora. Ótimo. É, Antes de travar, você conseguiu ver alguma das perguntas? Eu vi uma delas, perguntando o que fazer quando alguém pensa em suicídio. Eu vi uma delas. Uhum. Não, eu não consegui, travou. Em geral, não conseguia, nem perguntei ainda, mas não consegui, né? O que fazer? Primeiro, acolher, né? A gente tem que partir dessa premissa do acolhimento. É acolher e aquilo que eu e você acho que estamos falando em relação desse acolhimento sem julgar, né? Vamos acolher. Se a pessoa ela está passando, se é ela que está tendo esses pensamentos, né? É compreender o que é essa dinâmica, por que esses pensamentos estão emergindo como possibilidade. Compreender por que essa é a única saída para essa pessoa no pensamento dela. Entendendo de que eu não estou conseguindo procurar a ajuda de um profissional, né, para que lhe dê um suporte qualificado. Não dá para tratar como deixando para lá. Eu costumo até dar exemplo da ferida, né? Você caiu, machucou, queimou, tá aqui, tá a ferida. E se nós não tratarmos dessa ferida e nós abafarmos, ela corre o risco de inflamar ou infeccionar. E aí, não trato, tende a ficar como uma cicatriz. E cicatrizes serve para nos lembrar o quão fortes somos. Então, eu acho que é muito válido a gente fazer esse acolhimento, compreender, vamos procurar ajuda de um profissional para que nós possamos estar cuidando. Consegue me ouvir, Ivana? Tá piscando, não sei se. Meu Deus. Põe a mão assim. Voltou? Tá escutando? Me ouve, Ivana? Você tá ouvindo? Tá? Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá ouvindo, Rênia? Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo? Rênia, você tá ouvindo? Será que o restante do pessoal tá escutando, Ivana? Sim, tá ouvindo, né, Clemar? Pronto, pronto, vocês estão ouvindo. Então, obrigada, gente. É, aqui outra pergunta, né, finalizando isso, acho que é muito importante a gente fazer o acolhimento, é muito importante. Parte disso, que é aquilo, eu preciso primeiro acolher o que eu sinto. Você não vai cuidar de algo que você não dá atenção. Aquilo que a gente dá atenção cresce. Então, eu preciso dar essa atenção, né? O Clidemar ele colocou assim: no momento do sofrimento, queremos nos livrar dele e, ao mesmo tempo, queremos intensificar o sofrimento. É, queremos nos livrar dele, mas sem ressignificar ele, né? Porque sofrimento nenhum deve ser colocado para debaixo do tapete sem ser ressignificado, porque em algum momento ele vem nos cobrando um custo, né? Então a gente precisa, novamente, ter esse cuidado com os nossos sofrimentos. A gente precisa dar espaço para que a dor venha, nos ensine, mas nós não podemos fazer isso de intensificar, de querer morar na dor.
Porque senão, se você escolhe passar pelas coisas e permanecer nelas, você não vai ter suporte, repertório para viver novas experiências. O que é essa dor, o que é que esse sofrimento está te sinalizando? Onde é que você precisa mudar? Onde é que você precisa crescer? O que é que você precisa aprender com esse sofrimento? Aprendeu é aquilo que eu coloquei. A gente precisa ser agente de mudança. Então, é se mobilizar. Se você escolhe permanecer em algo, possivelmente esse algo tem ganhos para você, ou então você vê aquilo como uma zona, talvez, de conforto, não sei, precisaria de um entendimento maior da situação, mas o primeiro ponto é: sofrimento precisa ser vivido. Não dá para evitar, porque se a gente evita, a gente não trata, certo? Quando uma criança de 11 anos, ao receber um não, fala que quer morrer, é natural ou é bom investigar? É bom ter um diálogo, né? Um diálogo, porque a gente precisa entender por que essa fala dessa criança. Por que essa criança está sinalizando que morrer é a única solução para o não que ela teve? E a nossa formação, ela se inicia na infância. A infância, ela é uma etapa muito importante do nosso desenvolvimento humano, porque são as nossas primeiras experiências. E foi aquilo que eu até pontuei aqui com a Ivana. O processo de frustração, ele precisa ser iniciado na infância, senão, quando chega a minha adolescência, eu me torno um adolescente com nível de frustração muito baixo. E a gente vê muito, pegar um exemplo claro aqui de pessoas que têm uma meta ou um objetivo de passar em um determinado vestibular, e se eu não passo de primeira, é um nível de sofrimento tão grande que a pessoa desencadeia um processo de transtorno mental. Então, a frustração ela é interessante, mas é claro, assim, é muito importante a gente fazer esse acolhimento no sentido de que, olha, você precisa compreender o porquê do não. Não é o não puro, não é o não cru, né? Mas o entendimento do que esse não, qual o sentido desse não. Mas é sempre bom acolher. Gente, o acolhimento ele é transformador, né? Fala por mim, acho que a Ivana está ouvindo, né? O acolhimento ele é transformador, porque através do acolhimento eu tenho espaço para falar, eu tenho espaço para compreender o que aquele momento, aquele significado, aquela situação essas crenças no outro, mas acolher no sentido de compreender como é que a pessoa se sente naquela situação. Consegue ouvir, Ivana? Não. Não, não. A mim? A mim? Não tô ouvindo. Por nada. Gente, olha, a gente não está conseguindo ouvir a Ivana, mas é assim mesmo, olha. Estão colocando aqui, né? Vamos lá lendo, Ivana. Meu marido morreu por suicídio, queria muito ajudar minha amiga de alguma forma para que ele voltasse a ficar bem. Meu marido morreu por suicídio, queria muito ajudar minha amiga de alguma forma para que ela voltasse a ficar bem. Tento acolher ela, mas ela não quer ser ajudada. É um sofrimento, é uma situação que muitas vezes fica um sentimento de impotência, né? Mas eu acho que é válido a questão do que você já ofereceu. Continue tendo esse espaço de escuta, continue tendo esse espaço de acolhimento, né? E é sempre bom acionar uma rede, tá? Para que não fique uma coisa muito pesada para você, acione uma rede. Tenha sempre conversas esclarecedoras no sentido de que é preciso eu ter esse espaço, claro, para ofertar ajuda, mas você não dá conta, você não tem controle de tudo, que foi o que a gente falou sobre controle. E você já vem de uma vivência, né? Teve uma vivência com o seu parceiro, mas você precisa entender
que também precisa da permissão do outro. Porque existem limites, né, Ivana? O meu limite é aqui, eu estou te oferecendo, eu estou sendo o que você precisa nesse momento, mas se eu não dou abertura, não tem como, não tem como. Então, assim, a pessoa precisa estar disponível. Essa questão do se permitir também é muito importante. Qual a maneira mais simples, Ivana, de lidar com pessoas que estão passando por problemas psicológicos sem se estressar? Essa foi boa. Sem se estressar. Peraí. Entendendo de que os problemas delas são delas e os seus são os seus. A gente começa por aí. Processo de autocuidado. Lembra que a Ivana falou aqui sobre o processo de autocuidado? Eu preciso primeiro cuidar de mim, reconhecer o que são meus, estabelecer os meus limites, que muita gente não tem claro, acaba pegando todas as lutas para si. E aí, quando eu estabeleço os meus limites, eu tenho claro o que eu sou e o que eu tenho para ofertar, aí eu posso dar um suporte para o outro, né? E aí tem que ter a disponibilidade de querer ser ajudado, né? Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Fez alguma pergunta? Gente, a gente teve um probleminha aqui com a Ivana, mas mesmo assim a gente está dando continuidade com as perguntas e eu fico feliz de ver vocês participando. E isso aqui nos deixa uma lição. Eu gosto de ver lição em tudo que eu passo, né? Tem dificuldades, a gente está tendo aqui um problemazinho com a comunicação, não estamos conseguindo nos comunicar através do áudio, mas tem jeito, tem jeito. Vocês estão aqui, vocês estão interagindo. E assim é a vida também. Eu acho que é sempre válido a gente ter uma visão sobre isso. Existe jeito para tudo. Eu costumo dizer que existe solução. Todo problema ele já vem com uma solução, né? Então, tá dando esse probleminha aqui, mas não, isso não tira o brilho da situação, do nosso momento vivenciado, né? Foi um momento. Não fique apenas no mês de setembro, que nós dar continuidade no decorrer de todo, entendendo que cuidar da nossa saúde mental é algo primordial, que nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde mental e com a saúde mental das pessoas que nos cercam, entendendo que dor é algo que precisa ser acolhido, precisa ser vivenciado, precisa ser respeitado, precisa ser validado, porque nós, seres humanos, precisamos passar pelo processo da dor. E queria deixar o recado, o lembrete de que 90% dos casos de tentativas de suicídio podem ser evitados, né? O suicídio, ele pode ser evitado. Então, se a gente pode levar esperança, se a gente pode levar afeto e carinho às pessoas, que nós escolhemos ser isso, né? Eu gosto muito da simbologia do girassol, porque o girassol, ele representa duas coisas para mim, né? Que em dias nublados, os girassóis eles se voltam um para os outros, né? Se voltam um para os outros, encontrando ali a força necessária, o brilho, o calor para seguir. O que é que isso nos ensina? Nos ensina de que em dias difíceis nós podemos ser pessoas. E a outra coisa que o girassol me ensina bastante é que conforme o sol vai girando, os girassóis vão girando também. Isso faz com que nós, durante a nossa caminhada, nós possamos nos voltar para aquilo que realmente é significativo, para aquilo que realmente é algo que nos ilumina, aquilo que nos faz ser melhor, aquilo que nos dá mais força, um movimento de resiliência. O bom e um lado negativo. Então, que nós saibamos escolher o positivo. Saúde mental é algo que precisa ser falado, suicídio é falado, porque só consegue vencer essa batalha que não é individual, é uma questão de saúde pública e através da fala a gente pode promover
salvar vidas. Não é verdade? Gente, eu acho que não vai voltar mesmo. E vamos tá aqui. Acho que não vai voltar. Nós analisamos, Ivana? Não sei se ela consegue me ouvir. Gente, enquanto a Ivana ela vai escrevendo aí, eu quero agradecer pela presença de vocês, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, pelas contribuições, pela presença que é sempre muito significativa, tá? A gente tem essas questões mesmo, algumas dificuldades com a internet, mas isso não invalida o nosso momento, que foi um momento para levar informações e também um momento para acolher vocês, tá bom? Assim como a Ivana, que mais uma vez agradeço pela oportunidade, que foi um momento muito bom. É sempre muito bom a gente poder falar sobre vida, né? Vi um tema do Setembro Amarelo, algumas questões de sintomas e sinais do suicídio, mas a gente falou mais sobre vida do que sobre morte. E eu acho que a função do Setembro Amarelo, a evidência dela é justamente isso, que nós possamos crescer, valorizar a vida. Né? Então, parabéns, Ivana, por essa iniciativa de proporcionar lives que estão trazendo uma visão, um olhar diferenciado para o entendimento do que é o Setembro Amarelo e, mais ainda, promover as pessoas a valorização da vida nas mais diversas áreas desse contexto que é a vida, porque a vida é assim mesmo, ela é dinâmica. E eu sempre digo, enquanto a vida há propósito, e não existe problema que não venha com solução. Então, que nós possamos ser gerações na vida um dos outros, possamos ser afeto, carinho, cuidado. E muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Mas tenho certeza que o coraçãozinho dela também está grato, está feliz por esse momento. E um grande abraço a todos vocês. Precisando, me coloco à disposição, tá bom? E um grande abraço. Beijos. E é assim mesmo, olha, fica um recadinho aqui, ó, gente. Mesmo na dificuldade, tem como a gente vivenciando, viu? Mesmo com as lutas aqui, ó, a vida segue, recado foi dado. Então, é vida real. A vida é assim mesmo, tá bom? Um beijo e até a próxima, amiga.